Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, interessante, é que a Bíblia costuma ser Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e a gente vai. Mas a Bíblia em ordem cronológica, hoje nós acabamos ontem em Gênesis e vamos entrar no livro de Jó. Por quê? Porque Jó, ele é considerado um livro. A época da história de Jó é na época dos patriarcas. Por isso, Jó entra assim depois do livro de Gênesis. E nós estaremos lendo o livro de Jó, para vocês entenderem que essa história de Jó aconteceu na época dos patriarcas. Patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó e seus filhos. Esses são considerados patriarcas na Bíblia. E vamos assim, então, com essa explicação, começar a ler o livro de Jó, que diz assim, Jó capítulo 1. Na verdade, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus irmãos costumavam dar banquete, seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó, os bois estavam arando e o jumento estava pastando por perto. Quando os sabeus o atacaram e o levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e o levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do norte e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A segunda provocação de Jó.
No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou que meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você se me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louço e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando três amigos de Jó, Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saiu cada um da sua região. Combinaram, encontraram-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois via como era grande o seu sofrimento. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a sua luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e negrume e aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias dos anos, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoe aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse mares, porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre, porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchia suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e os escravos estão livres do seu Senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vidas aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou a saída, pois me vem suspiro em vez de comida, meu gemido transbordam como a água. O que eu temia veio de mim, o que eu receava me aconteceu.
não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Que Deus abençoe, sim, a sua palavra lida e que nós possamos ser como Jó, fiel em tudo.